Olá, meu nome é Luiz Borges, sou professor da disciplina de Socorros de Urgência do Centro Universitário Uniateneu e estou responsável pelo regime remoto dessa disciplina. Hoje nossa aula vai ser sobre traumas na coluna vertebral. Vamos iniciar fazendo uma revisão da coluna vertebral para poder entender melhor os mecanismos dos traumas que acometem. Então, nós vamos ver aqui à nossa esquerda um esquema da coluna vertebral. Vamos perceber que são várias vértebras organizadas uma em cima da outra, alinhadas e sustentadas por ligamentos que unem um osso ao outro. Nós temos discos vertebrais entre as vértebras para possibilitar amortecimento e deslizamento melhor, já que o osso não permite deslizamento muito bem, então essa estrutura ela serve tanto de amortecimento como de deslizamento de possibilidade. Embora a movimentação nessa estrutura seja pequena, existe movimento porque a rigidez completa traria falta de mobilidade ao organismo humano. Percebemos também pela visão lateral que ela não tem uma estrutura totalmente alinhada. Nós percebemos curvaturas, especialmente na região lombar e na região cervical, na forma de lordose, e na região torácica e na região do sacro, exatamente uma cifose. Esse alinhamento serve para que não haja compressão excessiva sobre vértebras. Se fossem totalmente alinhadas, sem que houvessem essas curvaturas, a compressão sobre as vértebras inferiores seria muito grande. Então, esse sistema de alinhamento em que a vértebra não está literalmente apoiada sobre a outra faz com que diminua a compressão sobre as vértebras mais baixas. Vamos entender também que essa estrutura está na região posterior do nosso corpo, e ela serve de conexão entre a cintura escapular e a cintura pélvica. Então, ela também tem essa importante função de relacionar uma estrutura à outra, fazendo com que os nossos movimentos sejam integrados, e ela possui uma capacidade de movimentação relativamente baixa, mas que é o suficiente para que haja essa movimentação sem lesão a ela. Nós temos duas regiões aí, a região cervical e a região lombar, em que o único osso nesse segmento é a própria coluna, e esses dois locais são os dois locais mais propensos a se lesionarem, na região do pescoço, na região lombar, porque na região torácica nós temos o arcabouço todo do tórax, nós temos a estrutura do quadril costal, que confere mais estabilidade, é muito difícil nós temos lesões nessa região. Mais à direita, nós vemos aí que por dentro da estrutura da coluna vertebral há um prolongamento do sistema nervoso central, que é a medula espinhal. A medula é a forma como o organismo se comunica com a periferia, o sistema central se comunica com a periferia. É por esse local que os vários sistemas de nervos confluem para o sistema central, trazendo informações da periferia, o sistema sensorial que está espalhado pelo nosso corpo, ele volta
com suas informações para o sistema nervoso central através da medula, e o sistema motor utiliza essa estrutura também para direcionar seus neurônios, que partem a partir dessa estrutura até as estruturas em que eles vão atuar, realizando ações que vão fazer com que os movimentos aconteçam. E então essa é uma região muito importante. Essa estrutura, além de dar essa sustentação ao corpo, de dar essa interligação entre a estrutura superior e inferior do corpo, ela também protege o sistema nervoso, serve de proteção, por isso é uma região bem sensível. Nós vemos que tem toda uma estrutura de ligamento para estabilizar essa estrutura. Esses ligamentos, eles não amarram de forma rígida, eles permitem a movimentação, mas a movimentação dentro de parâmetros que não seriam lesivos, e é uma estrutura muito densa que confere grande estabilidade para essa região. Para que haja uma lesão, é realmente necessário que a agressão tenha sido muito grande. Paralelo a esse sistema de ligamento, nós temos ainda toda uma estrutura muscular. Temos a estrutura muscular envolvida na movimentação desse segmento do corpo, mas existe uma musculatura específica de estabilização dessa estrutura. São músculos que ligam vértebras a vértebras, que funcionam exatamente evitando que o movimento dessa vértebra seja superior ao que seria saudável em termos de manutenção da estrutura, né? Então, esses músculos, eles servem para controlar a possibilidade de movimentação, conferindo bastante estabilidade e segurança nos movimentos. Existem os músculos que fazem também grande movimentação, que fazem com que a coluna consiga se mover tanto frontalmente quanto posteriormente, quanto lateral, tanto para um lado quanto para o outro, quanto movimentos de torção. Então, existe músculo de toda forma. Músculo de movimento, músculo de estabilidade. Nós temos para a estabilidade também todo um complexo de ligamentos para estabilizar. Lembrando que tem um segmento nervoso muito importante aí. E lembrando que entre cada grupo de vértebra, entre uma vértebra e outra, tem a saída de estruturas do sistema nervoso exatamente na altura das estruturas que elas irão comandar. Então, nós temos saída aí de nervos, tanto que vão comandar músculos, como que vão comandar órgãos, como que vão representar respostas sensoriais, ou que vão trazer o conteúdo desse sistema sensorial, o que eles verificaram na periferia do corpo. Então, é um espaço realmente muito sensível. Aqui nós temos uma estrutura, à nossa esquerda, aí, um esquema de uma vértebra com um segmento de medula e a estrutura do disco vertebral colocado aí para exatamente manter a separação e também amortecer os impactos entre uma vértebra e outra. E vemos que a ramificação nervosa se origina da medula e sai lateralmente para poder atuar onde ela deve atuar. Tá? Lembrando que aí não sai apenas um neurônio, e sim muitos neurônios. Cada cabo nervoso desse aí tem ramificações que vão servir tanto para o sistema sensorial, quanto para o sistema motor, quanto para o sistema autônomo. E à nossa direita nós temos aí um desenho, uma visão lateral de como está a estrutura com a medula passando dentro
da região destinada a ela, os discos em posicionamento e os cabos nervosos saindo aí dos espaços entre as vértebras. A lesão mais comum que existe nesse tipo de estrutura é a famosa hérnia de disco, né? A hérnia de disco seria a quebra da estrutura do disco vertebral, né? do disco que amortece aí o impacto entre uma vértebra e outra, de tanto sofrer compressão, esse disco ele acaba rompendo e formando uma herniação. O grande problema do acontecimento dessa formação é que o disco já vai perder a formação natural dele. Então, a estrutura não vai mais manter o afastamento natural entre uma vértebra e outra, diminuindo o espaço de saída daqueles nervos, podendo causar compressão ou lesão nesses nervos e causar desconforto e dor permanente. Curiosamente, a posição mais usada pelo ser humano atualmente, que é a posição sentada, é uma posição de grande compressão sobre principalmente a região lombar, e essa compressão causa falta de fluxo de sangue adequado ao local, e como toda estrutura viva precisa receber oxigênio, precisa receber nutrientes para estar se renovando, grande parte das pessoas hoje passam muitas horas seguidas na posição sentada e na posição sentada inadequadamente, gerando grande compressão sobre esse composto, causando algumas degenerações nela. Nós vamos ver na imagem à nossa esquerda uma sequência de processos que vão acontecendo, que vão levando à formação de um disco, de uma hérnia de disco. Nós temos na primeira imagem um disco normal, hidratado, bem separando bem as duas vértebras, fazendo a sua função normal. Pela falta de circulação sanguínea adequada, ele vai sofrer uma desidratação, que seria a perda desse líquido interno aqui, exatamente porque o sangue não flui constantemente lá, então esse disco vai desidratar. No raio-x, que é o exame mais simples, que pode dar uma visão da coluna, nós temos a visão desse disco quando está saudável, uma cor branca, e quando ele está desidratado, uma cor escura, levando os médicos a chamarem isso de doença do disco preto, que seria a desidratação. Com a desidratação, há uma aproximação de uma vértebra e outra, e isso vai causar algumas lesões futuras. Pode ser que a compressão seja tão forte que, em vez de desidratar normalmente, haja uma protusão discal. Parte do disco, olhando a imagem agora à direita, vai fazer uma compressão para um dos lados, ou para frente e para trás, empurrando esse líquido que deveria estar centralizado numa direção só, e isso vai fazer com que uma parte da estrutura fique deformada, causando essa protusão. A protusão, ela pode, dependendo do lado que ela for direcionada, ou se for para frente ou para trás, comprimir algum nervo que passa em algum lugar desses sensíveis, como nós temos a imagem aqui à nossa direita, já de uma hérnia comprimindo uma ramificação nervosa. Tá? Então, essa ramificação, pronto, aqui dá para ver bem um prolapso de válvula, uma protusão comprimindo o nervo. É muito comum isso acontecer com o famoso nervo ciático, que é um nervo que ramifica todo o membro inferior, a pessoa fica sentindo dor na perna toda por causa dessa compressão, o disco que formou a protusão fica comprimindo o nervo, atrapalhando o seu funcionamento, até mesmo
gerando um processo inflamatório nele. Essa protusão, se continuar sendo forçada, vai formar realmente uma hérnia, que aí é um deslocamento de estrutura muito maior na direção que foi aconteceu isso. Então, quando o disco é degenerado, quando ele está desgastado, que deixa uma vértebra mais próxima com a outra, o contato do osso batendo um no outro na hora do movimento vai formar osteófitos, que são o famoso bico de papagaio, né? Que o osso ele começa a calcificar em direção ao local que está havendo o atrito, né? Então, esse local vai formar umas pontas de ossos que vão machucar os tecidos moles que estão ao seu redor, né, causando muito desconforto e dor, e isso pode levar no futuro a um processo de artrose grave, que a pessoa vai ter muita dor, desconforto na movimentação. Então, isso seria um trauma crônico da coluna. É um trauma que acontece com o passar dos anos. Vamos ver agora os traumas agudos, os traumas diretos, o que pode acontecer no caso de um acidente que trouxer um impacto direto, né? Então, o impacto direto na coluna, um movimento muito forçado de torção ou de lateralização, uma compressão, né? Você bota um peso excessivo acima da sua cabeça, vai comprimir a sua coluna, ou mesmo um trabalho de alongamento muito forçado, que ultrapasse a capacidade da estrutura de se movimentar e venha a lesionar ela. Várias coisas podem causar lesões na musculatura, tá? Podem gerar entorses, podem gerar distensão na musculatura, podem gerar contusões, que são machucados na musculatura, mas podem também gerar fraturas ou rupturas de ligamento ou mesmo de disco vertebral. Tá? As lesões nessa região podem causar dormência e paralisia. Depende de qual nervo foi atingido, de como ele foi atingido, né? Pode ser uma lesão passageira, mas pode ser uma lesão mais grave, permanente, que venha a trazer perda de função naquela região. Hoje em dia, você tem aí 80% da população mundial, né? Isso é uma estimativa do governo americano, são estatísticas que eles têm lá. 80% da população já procurou o médico uma vez para se referir a problemas na coluna. Então, é uma incidência muito grande, né? Se a pessoa sofrer um impacto muito grande, batendo a cabeça ou caindo de uma altura muito grande, ou sofrer uma compressão muito grande, considere seriamente uma possibilidade de lesão na coluna, que é uma estrutura muito exposta, muito móvel, que pode lesionar e é uma estrutura com uma função de movimentar o nosso organismo muito grande, portanto, de grande importância. Tá? Quando você chegar num acidente, primeiro procure avaliar a situação antes de movimentar a pessoa. Tá? Procure avaliar a possibilidade de ter havido lesão nessa estrutura. Se você não conseguir verificar os sinais vitais na posição que a pessoa está, só considere movimentar ela se você conseguir estabilizar a região. Então, se a pessoa estiver usando capacete, não tira de jeito nenhum, tá? O capacete, na movimentação, pode aumentar a lesão numa região bem sensível, que é a região cervical, né? Verifique se assim a pessoa tiver consciente,
mantenha na parada, acione o resgate e aguarde o resgate chegar. Se ela estiver inconsciente e você perceber que ela está sem sinais vitais, você tem que pensar na possibilidade de movimentar ela para poder proceder os movimentos que vão fazer a manutenção das células dela até a chegada do resgate. Mas só movimente ela se houver extrema necessidade. O que causaria a extrema necessidade? A falta dos sinais vitais, ou então a possibilidade de um risco iminente de aumentar o acidente no local em que ela está. Então, o risco de acontecer um incêndio, um desabamento, um alagamento, um problema com energia elétrica. Então, se o local, ou mesmo se tiver numa via pública, a possibilidade de um veículo causar um aumento no agravamento da situação. Então, você só movimenta a pessoa se tiver extrema necessidade. Não tem necessidade, a vítima está consciente, está respirando, fala com você, mantém ela imóvel. Não tira capacete se ela tiver capacete, não tira nada. Imóvel, tenta manter ela nessas condições, chama o resgate. Tá? Se você precisar movê-las, você tem que estabilizar principalmente a coluna antes de movimentar ela. Então, como é que você vai fazer? Nós vamos ver já já. Então, principais causas que podem levar a um trauma na coluna: um golpe direto, uma compressão, uma torção ou rotação. Esses movimentos podem ultrapassar a capacidade da estrutura de suportar agressões ou movimentações extremas. Então, a própria coluna ela tem possibilidade de suportar essas agressões. Então, para que haja uma lesão nela, essa agressão foi acima da capacidade dela de conseguir suportar essa força de um golpe direto, ou de uma compressão, ou de uma torção e rotação muito forte. Se você suspeitar que tem lesão na coluna, você pode, se a pessoa estiver consciente, procurar sinais, tá? Se a pessoa sente dor na região da coluna ou sente dor nas extremidades, pode ser que ela esteja com uma lesão na coluna. Principalmente se ela referir dormência ou formigamento nas extremidades. Tá? Isso é um indicativo de que está havendo compressão nervosa ou houve lesão nervosa grave. Tá? Então, verifique o nível de resposta dela, se ela está realmente consciente ou se ela está parcialmente consciente. Né? Uma pessoa que sofreu um acidente tem a sua consciência abalada, procure conversar com ela, procure orientá-la, acalmá-la para que você consiga determinar se o nível de consciência dela está ok. Verifique se a respiração está regular, como nessa região, como na região da coluna, você tem uma estabilização do corpo, né? A coluna serve como elemento de ligação cintura pélvica e cintura escapular. Quando o pulmão movimenta, você tem movimento sobre a coluna. Então, até respirar traz dor se ele tiver com uma lesão nessa região. E ele vai estar com a respiração entrecortada, porque quando ele respira normalmente ele sente dor. Então, um dos sinais é a respiração ficar irregular. Verifique se há hemorragia ou liberação de algum líquido por algum orifício da face, né? Essa movimentação de líquidos por esses orifícios pode ser um indicativo de lesão interna, né? Pode ter havido algum tipo de ruptura de alguma estrutura
interna e esses líquidos vão sair realmente pela boca, nariz ou ouvidos. Verifique a deformidade da coluna. Se você verificar uma deformidade na coluna, pode ter certeza que a lesão é extremamente grave. Tá? Muitas vezes a gente não percebe a deformidade, a maioria das lesões é muito difícil, mas quando está deformado, a lesão é extremamente grave e o risco é altíssimo, então procure não movimentar a pessoa, a não ser que ela esteja sem os sinais vitais, e você sabe que sem oxigenação ela pode entrar em morte em poucos minutos, então você procura manter a vida, mesmo ocorrendo o risco de aumentar a lesão. Tá? Se ela também apresentar paralisia, é um sinal de compressão ou de ruptura de estrutura nervosa, então muito cuidado também nessa situação. Nunca peça para mover o membro, peça para mover só estruturas menores como os dedos, se você quiser testar se a estrutura nervosa está apresentando resposta, peça para perceber toque no dedo, pegue no dedo dela, ou então peça para movimentar o dedo, mas não peça para movimentar membros inteiros, porque isso traz muita sobrecarga sobre a coluna. Tá? Então, o procedimento deve ser assim. Você aciona resgate, procura garantir a segurança do local, procura verificar os sinais vitais, procura ver o estado geral da pessoa, até para avisar o resgate do grau de dificuldade da situação, porque lá no sistema eles vão determinar a prioridade de atendimento dessa pessoa. Tá? Verifique aí a respiração, sem tentar mobilizar a pessoa, veja se você consegue perceber movimentos respiratórios dessa pessoa. Se ela não estiver respirando, você vai pedir ajuda para alguém para estabilizar a cabeça, alinhando ao corpo, e vocês vão fazer um movimento para botar a pessoa em decúbito dorsal. Esse movimento tem que ser sincronizado, porque o corpo tem que movimentar todo. Se você movimentar segmento por segmento, o risco de aumentar a lesão é muito grande, então você tem que fazer a movimentação completa da pessoa. Tá? Se a pessoa está respirando, você pode apenas proporcionar um apoio à cabeça para que a posição da coluna não fique muito ruim ou muito propensa a aumentar a lesão, apenas estabilizar, né? E procura manter essa estabilidade até o sistema de resgate ou de emergência chegue. Tá? Se a pessoa tiver de capacete, mantenha o capacete, mantenha a estabilização da cabeça mesmo com o capacete, você procura manter alinhado, nada de extremos de hiperextensão ou de hiperflexão, lembrando que o normal da cervical é uma lordose, é uma pequena lordose, então você não deve eliminar essa lordose completamente, e sim mantê-la, tá? E não mova desnecessariamente a pessoa, principalmente só a cabeça dela, se ela estiver respirando e consciente. Você só vai movimentar a pessoa se ela estiver inconsciente e sem os sinais vitais. Tá? Procure qualquer tipo de sangramento para poder controlar esse sangramento, porque não adianta nada você fazer compressões torácicas para circular o sangue, se esse sangue vai sair por algum lugar. Então, procure sempre, antes das compressões, controlar o sangramento. O local em que está havendo sangramento, se estiver associado a uma estrutura nervosa, deve ser contido com muito cuidado.
A forma mais eficiente de você controlar sangramento é fazendo compressão, mas em estruturas nervosas essa compressão não pode ser muito forte. Então tem que ser mais contido mesmo. Usa gase esterilizada no local, faz uma compressão moderada para tentar controlar o sangramento. Se a pessoa entrar em choque, procure manter ela na posição de tratamento de pessoas com choque para favorecer a circulação sanguínea no corpo e espere a equipe de resgate chegar. Tá? Se você achar que é seguro fazer qualquer tipo de mobilização, tanto na cervical quanto em algum membro que esteja fraturado, se a situação estiver controlada, faça, se não, apenas mantenha as condições até a chegada do resgate. Se a pessoa está com condições de vida, você não mexe nela de jeito nenhum. Se ela tiver com ausência de sinais, aí sim você pode proceder movimentação nela para poder fazer as compressões torácicas até a chegada do resgate. Bom, fora as lesões na coluna, nós temos ramificações nervosas pelos membros também. E durante práticas desportivas é possível que algum tipo de movimento cause uma lesão em uma estrutura nervosa nessa estrutura periférica, tanto de braço quanto de perna. É mais comum em braços. Tá? É bem comum uma compressão de nervo acontecer por algum movimento, principalmente de braço. O que vai apresentar de sinais é dormência no local ou mesmo parestesia, né, que é e sensação de formigamento. Né? Normalmente acontece na saída do nervo, né? O movimento da coluna pode ter comprimido esse nervo e o nervo que sai da região cervical, ele vai até o braço, até a mão, movimentando a mão. Então, movimentos muito bruscos do braço podem causar inflamação, né? Mas é também possível o nervo ser lesionado próximo a alguma articulação, se ela for movimentada indevidamente ou muito forte, como no cotovelo, ou mesmo no ombro, ou mesmo no pulso. Né? É muito comum a gente ter lesão no pulso em alguns esportes, como o tênis, como o ciclismo. Né? A sensação que a pessoa vai sentir é uma dor que ela vai chamar de queimação. Né? Essa queimação é característica de uma lesão nervosa e pode ser de algum movimento muito abrupto. A queimação ela pode ocorrer num complexo de nervos, né? Existem alguns complexos, algumas regiões em que passam complexos nervosos muito importantes, principalmente o membro superior é a região mais susceptível, mas também é comum, né, exemplo do nervo ciático, acontecer no movimento de perna, um estiramento desse nervo ciático e ele apresentar essa queimação. Tá? Normalmente esse movimento muito brusco, muito amplo, pode levar a esse tipo de lesão. A pessoa vai apresentar formigamento ou dormência, né? E pode se referir a essa dor como queimação. Né? A sensação, às vezes, é de um choque elétrico. Né? Fica sentindo uma sensação de perda de sensibilidade ou então de peso da estrutura. O nervo não está conseguindo acionar a musculatura de forma eficiente porque foi comprimido ou foi rompido. Então, a sensação é de peso na estrutura. Né? E se a sensibilidade e a força não retornarem, houve algum tipo de lesão mais grave, tem que levar essa pessoa imediatamente ao médico, se for alguém próximo a você. Se não for, aciona o resgate, mantém a pessoa numa posição de repouso, estabilizada,
fica monitorando os sinais vitais dela. Caso ela perca os sinais vitais, proceda o RCP, né? E fique monitorando qualquer possibilidade de mudança. Procure manter estabilidade sobre as estruturas, principalmente a que envolve sistema nervoso, né? E se essa sensibilidade e força não retornarem, isso é um sinal de agravamento da lesão e que essa lesão pode se tornar uma lesão permanente. Bom, foi muito bom estar com vocês. Nossa aula termina aqui. Falamos hoje sobre lesões na coluna vertebral e também em tecidos nervosos periféricos. Nos encontraremos em breve. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.